Bem-vindos ao Mulheres com Eco. Há cada vez mais mulheres nas universidades, nas empresas e até mesmo na política. Elas, em geral, têm mais formação, mas, no entanto, nem sempre conseguem chegar aos lugares de topo. Isto é um sinal de que a discriminação existe e persiste e, portanto, é necessário continuar a falar sobre o tema. O ECO organizou uma série de conversas em várias áreas, a economia, o empreendedorismo, a justiça, o ambiente, para avaliar a participação das mulheres na sociedade portuguesa, discutir o ponto de partida e qual o caminho que vamos seguir para tentar acabar com a discriminação. Só alguns números para exemplificar de que falamos. As mulheres, em média, continuam a ganhar 13% abaixo daquilo que os homens ganham. Portugal desceu 3 lugares no ranking da disparidade salarial e só 1/3 das mulheres é que ocupam cargos de gestão. O meu nome é Mónica Silvares e comigo hoje tenho a economista Susana Peralta, que é também professora na nova School of Business and Economics. Tenho também Paula Franco, que é a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, e Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp. Às três, muito obrigado pela vossa presença. Paula Franco, começava se calhar por si. Porquê é que existe e persiste esta ideia de que as mulheres não têm capacidade para liderar da mesma forma que os homens? Não, as mulheres têm a mesma... Em primeiro lugar, muito obrigada, Mónica, também pelo convite de estar aqui ao ECO. As mulheres têm a mesma capacidade de liderança. Podem, em determinadas circunstâncias, não estar tão disponíveis ou não serem procuradas para esses lugares. Isso é diferente. Têm imensa capacidade porque as mulheres têm uma sensibilidade diferente. E isso é muito positivo nas lideranças, por exemplo, na gestão de pessoal, na interligação entre as pessoas. É muito mais positivo até do que a ligação com os homens. Portanto, as mulheres têm competências para estar em cargos de liderança. Mas continua a existir a percepção de que elas não têm. Continua a existir a percepção que por vezes não têm a mesma disponibilidade. E é aí que se calhar surgem as diferenças ou essa ideia de que poderão não estar tão disponíveis para cargos de liderança. Não é pelas competências, é mais pela disponibilidade por vezes. É claro que as mulheres passam por determinadas fases na vida, quando têm filhos, quando querem criar família, que ainda é hoje um obstáculo às vezes à aposta na carreira e, portanto, se calhar aí traz essas ideias de que podem não ser tão competentes, mas não é pela competência, é muitas vezes pela falta de disponibilidade. Ana Jacinto, a solução será apostar em cotas, mais do que já existe neste momento, temos neste momento isso só para essa regra para as empresas escutadas e implementá-las de forma mais rígida? Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu gostava de começar por dizer que é um gosto estar aqui, mas também não é assim tão aprazível estar aqui. Porquê? Porque ainda estamos a falar deste tema nesta altura do campeonato, o que é lamentável. Já não era preciso estarmos a falar destes temas hoje em dia. Mas afinal e isso cruza com a pergunta que me está a fazer. Não sou apologista das cotas, mas afinal as cotas ainda são precisas, porque senão não conseguimos lá chegar. Infelizmente, não devia de ser pelas cotas, porque, como diz a Paula e bem, estamos a falar de mérito. Não é preciso cotas para termos mais mulheres em cargos de liderança, porque o que estamos a falar é de mérito. Se houver mérito, seja ele mérito de mulheres, seja ele mérito de homens, o que importa é avaliarmos o mérito e as competências. E, portanto, seja ele de homens ou mulheres, venha ele. Agora, como não avaliamos o mérito, aí é que está a questão. Se calhar ainda temos que recorrer às cotas, infelizmente. Não sou nada apologista das cotas, mas se calhar se quisermos chegar às metas que tanto almejamos, se calhar ainda precisamos das cotas, infelizmente, e se calhar ainda precisamos de estar a falar destes temas, infelizmente. Por isso é que eu dizia, gosto muito de estar aqui, mas já não devíamos estar a falar destes temas, mas infelizmente ainda precisamos de estar a falar destes temas. Susana Peralta, estamos a desperdiçar uma fatia importantíssima da sociedade, como dizia na introdução, altamente formada, e que consequências é que isto tem até mesmo do ponto de vista económico para o país? Pois nós estamos efetivamente a desperdiçar todo este mérito e a criatividade e a vontade de contribuir das mulheres, porque de facto a lógica de recrutamento não é baseada no mérito. Porque se ela fosse baseada no mérito, nós tínhamos de aceitar que as mulheres estão completamente subrepresentadas e não é apenas nos cargos de liderança das empresas, é nos lugares de poder político, nos lugares de poder mediático. Nós tínhamos que aceitar então que esta metade da população
no fundo, era limitada, enfim, intelectualmente, nas suas capacidades, não é? Portanto, claramente, como nenhuma pessoa razoável está disponível para fazer para aceitar isso como um facto, porque de facto não o é, ou seja, as mulheres, como a Paula disse bem... Exato, temos aqui um painel que representa bem a extrema capacidade Temos feminina. a capacidade, portanto, isso quer dizer que de facto o recrutamento para os lugares de poder, de vários tipos de poder, desde logo o corporativo, mas não apenas, é feito com mecanismos que não são mecanismos de mérito. E desse ponto de vista, é por isso até que há investigação que mostra que as cotas melhoram até o próprio mérito, porque precisamente... No fundo, o que elas vão fazer vão distorcer um pouco estes mecanismos de recrutamento que nós temos hoje em dia, que claramente não são baseados no mérito, porque se fossem não havia essa subrepresentação das mulheres, e no fundo vão permitir a mulheres até mais competentes destronarem homens menos competentes que lá chegam por outros mecanismos, que têm a ver com efeitos de rede, de conhecimentos, de vidas passadas, no sentido de um certo percurso profissional onde se cruzam, desta questão também muitas vezes da disponibilidade, dos horários, que obviamente, enfim, a economia do cuidado repousa muito sobre os ombros das mulheres, não apenas do cuidado dos descendentes, também às vezes dos ascendentes. Dos ascendentes, exatamente. Ou seja, nós vemos perfeitamente isso na distribuição do tempo de cuidado, do tempo doméstico, e devo dizer que desse ponto de vista Portugal aparece sistematicamente nos inquéritos europeus como um dos 3 piores países do ponto de vista do desequilíbrio da utilização, do investimento de tempo naquilo que eu chamo a economia do cuidado genericamente, e portanto isso quer dizer que de facto estes mecanismos perversos de recrutamento, que de facto não são baseados no mérito, as costas o que vêm fazer é distorcer um bocadinho esses mecanismos e no fundo até melhoram o mérito ao permitir que as mulheres acedam. Agora, se eu acho que nós devíamos ter mais cotas ainda, quer dizer, não sei, não diria que não precisamos de mais nenhuma, mas nós não podemos ter cotas em todo o lado, porque isso também, enfim, torna... É uma distorção excessiva. Não, eu acho que não, acho que a distorção é sempre bem-vinda, o problema é o custo de a implementar, não é? Ou seja, estas cotas depois necessitam que haja por detrás um cuidado de fiscalização, etc. E, portanto, se nós mudarmos a multiplicar exigências de cotas e depois não tivermos maneira de verificar, portanto, de facto aí não vale a pena. Agora, só para terminar, as cotas ao mais alto nível, há alguma investigação que mostra que elas depois... digamos, têm um efeito em cascata, ou seja, haver, por exemplo, mulheres nas lideranças ajuda a que haja mulheres nos quadros, enfim, superiores e intermédios, porque há alguma coisa que pode ter a ver com papéis, com papéis, não é? Portanto, com esta questão dos role models, que não sei muito bem traduzir para português, e também até com práticas de gestão que acomodam um estilo enfim, de organização dos tempos, etc., que permitem depois às mulheres terem mais esta disponibilidade. Portanto, nós também não precisamos necessariamente pôr cotas em todo o lado, se calhar pôr cotas em alguns sítios, alguns faróis da sociedade, e depois isso terá um efeito depois tem algum efeito cascata. Agora é assim, vai demorar, não é? Paula Franco, dir-se-ia que o problema é cultural, ou seja, nós teríamos que começar por ter homens a perceber que também são eles que têm que cuidar dos filhos em casa e que não é à mulher que cabe sempre este papel de cuidadora, quer seja de ascendentes ou descendentes, como dizia a Susana Peralta, e que isso permitiria, por exemplo, essa maior disponibilidade para assumir papéis e cargos que neste momento lhes parecem estar vedados porque sentem o peso da responsabilidade perante os ascendentes e descendentes. Sem dúvida, não é? A mulher é mais cuidadora, não é? A mulher acaba por trazer para si própria mais essas responsabilidades. Se calhar não é culpa da sociedade, é culpa, enfim, de uma cultura. A cultura que se foi de culpa da sociedade, nesse sentido de cultura sim, não da sociedade em sentido de cada vez queremos mais ter cotas e querer ter outras oportunidades e acabamos por não as aproveitar. Mas sem dúvida que há aqui períodos da vida que a mulher pode ser por opção ou por não ter outra hipótese, que não quer dedicar parte da sua vida ou aproveitar essas oportunidades. Também pode acontecer isso e todos nós, eu já estou numa idade em que já passámos essa geração, felizmente, já tenho os meus filhos criados, infelizmente já não tenho a geração acima, portanto já estou com uma liberdade diferente. Mas a verdade é que tenho muitas pessoas amigas, e mulheres principalmente, que optaram por não apostar nas suas carreiras, porque quiseram dedicar-se mais à família e, portanto, fizeram essa opção. É uma opção. Agora, é verdade que as sociedades têm que criar condições para que as mulheres possam ter também a opção de querer
equilibrar as duas questões, não é? Que é uma coisa que a sociedade não nos dá, por vezes, essa hipótese. E hoje ainda estamos a discutir isso. Estamos a discutir isso porque, na prática, os filhos precisam de ter um acompanhamento. Se não estão os dois, marido e mulher, se existem, porque depois também temos as famílias monoparentais, etc., se existirem e realmente os dois se dedicarem da mesma maneira, facilita tudo. Claro. Se isso é possível, se já é uma realidade, vai sendo cada vez mais uma realidade, mas ainda é uma cultura que precisa de ser mudada e mesmo os jovens hoje em dia já estão completamente diferentes, já partilham completamente, não é o ajudar, mas sim o partilhar, porque aqui não há ajudas, há uma partilha de obrigações e de cuidar em comum, mas ainda assim pesa sempre mais para a mulher. Não podemos dizer que não, porque ainda é a realidade. Não é? E até a nível europeu, aproveito para introduzir aqui um estudo que foi divulgado muito recentemente, que se fez um estudo a nível europeu para estudar o impacto de um filho num casal. E, curiosamente, a resposta era que para as mulheres implicava uma perda de 30% no rendimento das senhoras após a maternidade, enquanto nos homens ele até subia. Curiosamente, em Portugal, o impacto não era este, mas simplesmente porque o impacto era bastante reduzido porque os salários são tão reduzidos que não havia margem para reduzir os salários em 30%. Eu não sei qual das partes do estudo é mais triste, mas perguntava-lhe, Ana Jacinto, do seu ponto de vista, como é que se entende que a nível europeu, porque não estamos só a falar de países mais atrasados, isto ainda persiste, esta lógica. E estamos muito longe dos exemplos nórdicos, onde parece haver um equilíbrio maior entre a família e o trabalho. Bom, antes de mais, pegando só aqui nesta questão que a Paula estava a falar, que me parece aqui o ponto fundamental, porque nós temos tendência para falar destes temas muito na vertente empresarial e no recrutamento, nas empresas, e fazer muito o foco das dificuldades que temos nas empresas, mas o problema começa muito atrás e começa exatamente naquilo que a Paula estava a falar. Porque é uma questão efetivamente ainda cultural. Nós, enquanto tivermos os livros nas escolas a retratar a mulher com o espanador na mão e com o aspirador na mão... Acho que não, mas é que temos. É que ainda temos. É possível, temos. Enquanto isto acontecer, e é o homem que tem a pastinha e o computador na mão, enquanto isto acontecer, obviamente que nós temos uma questão cultural. E a própria mulher, porque nós ainda continuamos a ter grande parte das mulheres com um peso de que ela é que tem esta responsabilidade, porque essa responsabilidade vem ainda dos pais, são os próprios pais. Eu tenho imensas histórias de amigas minhas que querem avançar e querem partilhar a responsabilidade com os seus maridos, e são os próprios mães e pais dessas minhas amigas que dizem: mas tu vais partilhar essa responsabilidade com o teu marido? Como assim? És tu que tens que assumir essa responsabilidade. Portanto, este peso não quer dizer que isto se mantenha. Se calhar o meu filho, que tem neste momento 22 anos, já não vai pensar assim, mas ainda há quem pense assim, e esta questão cultural ainda vai demorar algum tempo a passar. Deixem-me só contar uma história, porque às vezes estas histórias são mais fáceis a compreender. Para ajudar a compreender. Há uns anos atrás, tinha o meu filho para aí uns 10 anos, não tinha mais, também fui convidada para falar no dia 8 de março, quando se comemorava o Dia da Mulher, numa faculdade, e o tema era precisamente este, e eu lembro-me que fui avisada à última da hora e as minhas colegas de painel eram todas professoras catedráticas e eu estava ali um bocadinho atrapalhada, o que é que eu estava a fazer naquele painel, o que é que eu ia dizer, e o meu filho vinha, era um domingo e aquilo calhava numa segunda-feira, estava a ver um bocadinho atrapalhada, mas o que é que se passa, o que é que tu vais fazer? E eu lá lhe expliquei o que é que ia fazer. Ele: não, mãe, não sei porque é que estás tão atrapalhada, não há problema nenhum. Mas não há problema nenhum, porquê? É simples, vais falar daquilo que se passa cá em casa. Mas como assim? Não estou a perceber. Sim, então o que é que se passa cá em casa? O papai é o rei, eu sou o príncipe e tu és a trabalhadora. Mas como assim? Como assim? Como assim? Tu pagas-me? Pois, desculpa, tens razão, não és a trabalhadora, és a escrava. É basicamente isso que tens que explicar. Portanto, e o meu filho viu-me sempre trabalhar fora. Eu nunca, aliás, eu nem sequer gozei a maternidade toda. Fui trabalhar passado um mês logo, portanto ele não tem nenhum exemplo que possa levar a ter esta atitude,
Mas ele disse-me isto. Portanto, obviamente que há aqui uma questão cultural que precisa de ser desmistificada, que precisa, as próprias mães e os próprios pais começa logo no seio familiar, antes de chegar às empresas. E isto parece-me muito, muito importante, porque nós fazemos sempre o foco nas empresas, no recrutamento, nas dificuldades. Eu devo dizer que a minha equipa é maioritariamente mulheres. E eu pergunto muitas das vezes à minha equipa se não há homens lá em casa, porque sempre que é preciso ir à escola, sempre que é preciso ficar em casa com o filho porque está doente, sempre que é preciso acompanhar o filho às atividades, vão sempre as mães, sempre, sempre. Portanto, eu estou a falar, eu sou secretária-geral, portanto, eu tenho uma equipa, lidero a equipa, não faço qualquer tipo de entrave e tenho esta questão interna. Portanto, alguma coisa não está bem. O problema não é tanto nas empresas. Haverá, com certeza, poderemos melhorar as políticas nas empresas, mas o foco é muito nas empresas e nós temos que ir um bocadinho mais atrás. Relativamente à questão da remuneração, também há aqui uma questão importante, porque a Aresp, há uns anos atrás, foi a única associação de todas as associações de todos os setores que aceitou um desafio que foi colocado para percebermos se tínhamos enviesamento de género no caso da remuneração. Das vossas políticas salariais. E foi feito um estudo que demorou cerca de 3 anos. Tivemos pessoas nas nossas empresas, quer do alojamento turístico, quer da restauração. Foi um estudo que foi feito com a Inspeção-Geral do Trabalho, com a Organização Internacional do Trabalho, com o Sindicato Afeto ao Setor e com a CGTP, nós, e portanto o objetivo era perceber o que é que se passava no setor entre homens e mulheres que ocupavam as mesmas funções, perceber o valor do trabalho, criar uma metodologia de avaliação mais neutra, enfim. E isto foi um trabalho que decorreu, como eu digo, durante alguns anos e foi no local de trabalho. E, curiosamente, um dos resultados que obtivemos no setor, e isto já tem alguns anos, e isto foi um exemplo na Organização Internacional do Trabalho, nós chegámos a dar formação a vários países, e a países que são ditos como exemplares, portanto, também temos muita coisa para corrigir, mas também temos que salientar aquilo que são bons exemplos. No setor da restauração e da hotelaria, o que aconteceu foi, nas mesmas funções, nas mesmas categorias, entre homens e mulheres, não há diferenças salariais. O que acontece, e nós temos que caminhar e corrigir rapidamente para isto, é que nas categorias mais baixas há mais mulheres. Temos uma predominância muito grande de mulheres. Claro, sim. Mas isso é o que mostra a evidência. Sim. Mas isto, Susana... A discriminação, não, mas isso é super importante. A discriminação salarial não quer dizer que não exista ainda em algumas empresas com práticas que estão muito antiquadas, uma efetiva discriminação para posto igual de trabalho, diferenças salariais que existiam e que eram documentadas, mas hoje em dia não é isso. O grosso da discriminação salarial dá-se na afetação das mulheres a postos de trabalho e também a empresas, ou seja, as empresas que têm políticas salariais, grelhas salariais, portanto, as maiores empresas, que depois são também aquelas que têm maiores diferenças salariais, são também empresas onde há tendencialmente mais homens, porque as mulheres fazem escolhas de carreira que acabam por depois as condicionar a não terem acesso a esses empregos. Estou pé daí que vem o grosso das diferenças salariais. E era precisamente nisso que eu lhe ia perguntar, porque saíram os dados do Eurostat também, que dão precisamente conta de que há muito menos mulheres a ingressar nas áreas de tecnologia e um grosso muito maior na área dos serviços, Sim. que encaixa nisso. E que, portanto, que a partir daí isso dita para o futuro das mesmas uma discrepância salarial. Como é que se inverte isto? Nós temos esse problema, não é? Nas famosas disciplinas STEM, Exatamente. Que há menos mulheres, portanto, ciências, tecnologia e matemática. Como é que isso se inverte? Pronto, isto nós não sabemos muito bem, não é? Mas há alguma investigação que mostra que, os papéis de inspiração, os role models, peço desculpa, eu não sei mesmo traduzir muito bem isto para português, não tenho uma alternativa válida. Tem alguma importância, ou seja, e por exemplo, o técnico tinha ou tem um programa que se chama Engenheiras por um Dia, que é precisamente um programa que pega em jovens do sexo feminino do ensino secundário e as leva ao técnico para perceber, olha, há aqui mulheres, há aqui engenheiras,
está aqui o que é uma carreira de uma engenheira, portanto, porque lá está, sendo uma universidade com especial desequilíbrio por causa disso, não é? De facto tem esse programa, portanto a ideia é que no fundo às vezes mostrar-lhes um bocadinho que é possível, que é também um pouco o problema das mulheres na política, não é? Ou seja, nós sabemos que a construção do nosso lugar na sociedade é muito determinado também por aquilo que a sociedade espera de nós e por aquilo que nós vemos à nossa volta. Enfim, isso há muita investigação em psicologia, em sociologia e também em economia sobre isso. A sociedade à nossa volta espera de nós, por um lado, e depois, por outro lado, aquilo que nós vemos, que nós achamos que está, digamos, no nosso espaço do possível, não é? Se nós vivemos num mundo onde a maior parte das nossas amigas da escola e a maior parte das pessoas que nós conhecemos, lá está, se há poucas mulheres nessas profissões, nós não as vemos, e, portanto, isso acaba por se tornar quase uma espécie de uma barreira. E de facto este tipo de circulação, digamos, de exemplos pode ajudar. Agora de facto isso é uma questão aberta verdadeiramente nas ciências sociais, essa preferência das mulheres por temas que lá está, que não são as tais disciplinas STEM e que depois acaba por a jusante levarem a este problema, que é depois, portanto, as mulheres escolhem carreiras, escolhem empresas que determinam também estes percursos salariais mais modestos, vamos dizer assim. Paula Franco, seria de ver, nós estamos em plena campanha eleitoral, de ver da parte dos partidos uma maior preocupação em abordar este tema? Bom, existe sempre, não é? Até há o Ministério pelo menos a Secretaria de Estado. Há uma Secretaria de Estado. Isso é uma pergunta que eu tinha precisamente aqui também para vós. Eu acho que há uma tentativa dos governos e mais recentemente existe uma grande preocupação com a questão da igualdade, tanto que a paridade, tudo aquilo que se quer salientar, a economia nos seus relatórios de sustentabilidade das empresas, quer avaliar essa questão da paridade. Portanto, são os governos que obviamente influenciam nessas matérias para que cada vez se tente perceber mais o que é que está a acontecer e inverter um bocado algumas tendências, até culturais, não é? Portanto, todos os governos acho eu que têm essa preocupação, porque existe essa preocupação na sociedade. E é natural que sim, aliás, nos programas do governo todos eles falam dessa temática sobre o que fazer ou como agir. Mas se isso tem muitos resultados ou agora não... mesmo, na própria campanha... Vocês sentem, aliás, esta eu acho que pode ser uma pergunta mais ampla para todas, sentem a ausência do tema? Sentimos, acho que não. Eu não tenho dado conta de se tenha discutido, não há grande discussão. No debate entre a Inês Sousa Real, por exemplo, e o Luís Montenegro, quando a Inês Sousa Real confrontou o Luís Montenegro com o seu parceiro profundamente misógino, e o Luís Montenegro condenou sem reservas, mas de facto não foi, enfim, não foi apenas isso, não houve grande debate. Mas eu interrompi, peço desculpa. Não tem problema. Não, era só isso na fase. Eu acho que há uma preocupação generalizada de toda a sociedade e, portanto, os governos também, obviamente, que têm que tentar mudar alguns comportamentos, têm essa preocupação. Se essa preocupação vai ter ou não resultados. Já tem alguns, porque a paridade são medidas legais que foram instituídas. Portanto, já tem alguma. Por exemplo, as ordens profissionais, no nosso caso, nós temos que obedecer às regras da paridade nos nossos órgãos sociais. Portanto, e é fácil? Às vezes não é fácil, era isso que estávamos a falar. Às vezes é uma opção das mulheres também não querer estar tão presente porque o associativismo, e as ordens não deixam de ser associações profissionais, que resultam e fazem-se muito fora de horas e, portanto, nem todas as mulheres têm a mesma disponibilidade para estar presentes. Ao fim de semana, às Assembleias Gerais. Portanto, o associativismo acaba por ficar um bocadinho prejudicado, tal como a política, porque exige uma dedicação extra daquilo que é o trabalho normal do dia-a-dia. E isso aí nota-se que, às vezes, as mulheres estão menos disponíveis. E é mais difícil. Ana Jacinto, tocámos aqui um bocadinho a questão da Secretaria de Estado da Igualdade. Eu pedi-lhe uma avaliação, acha que foi feito um bom papel a este nível e até mesmo se nós deveríamos era pensar num próximo executivo ter um Ministério da Igualdade e se seria por aí que as coisas poderiam também melhorar. Não sei se é preciso haver um ministério e eu até acho que nós fizemos uma evolução grande ao nível da nossa legislação, que é uma das mais evoluídas nesta matéria, portanto não me parece que o pecado esteja aí e assente aí. É como eu digo, acho que
temos aqui uma questão cultural muito grande que precisamos todos nós de mudar. Deve haver maior intensificação do tema nas escolas, na aprendizagem dos mais jovens para estes temas também. Para não darem respostas iguais às do seu filho. Exatamente. Como este tema, muitos outros que nós falhamos muito aí, acho que continuamos a fazer o mesmo tipo de ensino que fazíamos há muitos anos atrás e precisamos aí de dar uma grande volta, e estes temas precisam necessariamente ser introduzidos muito cedo para que se perceba bem o que é que estamos a falar, porque em termos legislativos eu acho que demos um salto qualitativo muito grande, e a necessidade do Ministério talvez não faça muita diferença, e que não seja aí que esteja a questão fulcral, do meu ponto de vista. Não sei se concordam, mas para mim... Eu acho que lá está, quer dizer, a parte cultural não se muda só com legislação. A legislação ajuda, porque lá está a paridade, as cotas acabaram por mudar também comportamentos, não é? Agora, eu acho que é também a vontade das mulheres, que eu acho que isso acima de tudo, e tem que ser respeitada, querer fazer ou não querer estar mais ativa ou não querer. Eu, por exemplo, sempre estive muito mais ativa, aliás, entre casal, sempre fui e tive muito mais tarefas, muito mais completas, em horários muito mais alargados do que o meu marido. Ele esteve sempre muito mais presente em casa. Aliás, ele era um dos que ia às reuniões de pais e eu não ia, mas isso ainda hoje é uma piada em família, que era a minha ausência. Devo ter sido a única mãe que nunca foi a reuniões de pais, pronto. E isso não é dito no bom sentido, é dito... Porque essa apesar falta de ter atravessou feito. como se uma falta de disponibilidade era. Apesar de ter feito, principalmente pelos meus filhos, eles é que sentem mais, o pai era o único entre as mães. Pronto, e isso de facto é tal, é a visão da sociedade, não é? Que ainda é uma visão que ainda existe. Agora, se a mulher quiser efetivamente apostar e ter a sua vida mais ocupada, mais dedicada à carreira, eu acho que consegue estar, tem que se afirmar e ter condições para isso. Sim, sendo que eu acho também que há um papel das próprias organizações de uma forma generalizada, não apenas das empresas, não é? De permitir, de ter também organizações do tempo e do trabalho que sejam mais compatíveis com a vida pessoal, tanto para homens como para mulheres, não é? E não estou a falar de vida familiar, estou a falar de vida pessoal, de uma maneira geral. Estamos a falar de ter mais aposta em teletrabalho? Não sei, estamos a falar de, se calhar, de fazer um esforço de organização do tempo, para ter menos... Semanas de 4 dias, por exemplo? Não sei se o que é, mas certamente não ter esta predominância, ou seja, cargos de responsabilidade, sejam eles associativos, sejam eles políticos, sejam eles corporativos, que exigem uma disponibilidade recorrente fora de horas, que no fundo quer dizer que no fundo obriga sempre alguém, nas pessoas que têm famílias, desde logo, mas não só, as pessoas podem ter vida pessoal para além de terem filhos e filhas, obrigam uma parte dos adultos daquele agregado familiar a fazerem concessões. Portanto, ou seja, há uma responsabilidade também do lado das organizações, não é? Para que se possa chegar a esses lugares de destaque sem, ou talvez com menos esforço, com menos sacrifícios do ponto de vista da sua vida pessoal. E isso também equilibra um bocadinho a questão do género, não é? Porque, quer dizer, lá está, alguém teve que fazer esse esforço, não é? Sim, neste caso foi o homem, o mais normal é ser as mulheres, sim, de facto. Mas não devia ser assim. Ser um esforço. É possível nós construirmos também uma sociedade baseada em organizações que sejam mais, que conciliem mais, permitam uma melhor conciliação com a vida pessoal das pessoas, multifacetada, não só de família. Eu já agora gostava só de abordou o teletrabalho. Eu acho que o teletrabalho é um retrocesso para as mulheres. As mulheres querem mais teletrabalho que os homens, ficam muito mais presas a tarefas caseiras, domésticas, e não acho que seja muito positiva essa evolução. Equilibrada, claro, mas é preciso ter algum cuidado se isto não vai haver algum retrocesso em que as mulheres acabem por voltar muito às tarefas domésticas e privilegiar as tarefas domésticas. Sendo que, posso acrescentar? Claro. Não, porque há essa questão desse estudo que saiu agora do projeto da Teresa Leão, da Escola de Saúde Pública do Porto e da sua equipa,
Ou seja, de facto, as mulheres em Portugal, por exemplo, quando nós olhamos a percentagem de pessoas que trabalham a tempo parcial, e é uma enorme prevalência das mulheres na generalidade dos países europeus, nós vemos que Portugal é um país onde se trabalha pouco a tempo parcial. E nós sabemos que em todos os países europeus também há muitos homens a trabalhar a tempo parcial. Por isso tenho ali no telemóvel os números, podia buscá-los, porque não tive a olhar para isso. Mas não os tenho aqui. Mas quer dizer, há países, certamente na Holanda é mais de um terço das pessoas que trabalham a tempo parciais, e nas mulheres é cerca de metade, ou talvez um pouco mais. Não quer dizer que seja a meio tempo. Tempo parcial não tem que ser meio tempo, claro. Às vezes são, por exemplo, 4 dias por semana. Pronto, e nós vemos também o número médio de horas de trabalho na generalidade dos países europeus, e por exemplo na Holanda é 33 horas em média que as pessoas trabalham, portanto a semana de 4 dias, se quiser, já lá chegou. Agora, onde é que eu queria chegar, que eu acho que é também importante, e que é aliás um dos aspectos que foi realçado pela Teresa Leão e pela sua equipa nesse estudo, que é, de facto, aqui este é um bocadinho um pau de dois bicos, porque por um lado, efetivamente, as mulheres não pagam este custo, por outro lado, pagam o outro custo, que é acumularem uma carreira a tempo inteiro no setor privado, onde de todo o modo pagam um custo salarial, porque, lá está, vão fazer, enfim, a sua escolha profissional e de empresas e tal, e de carreira é tal, que acabam por ganhar menos do que os homens, e além disso acumulam com a economia do cuidado. E o teletrabalho é exatamente a mesma coisa, ou seja, por um lado ele permite uma conciliação muito mais fácil, mas efetivamente pode ter esse aspecto pernicioso. E pronto, eu não sei muito bem para onde é que eu me inclino, ou seja, eu também acho que o ideal da mulher portuguesa, que de facto acaba por pagar um custo inferior da maternidade, ou seja, tem o famoso child penalty, que é inferior. Já agora, os países nórdicos, por exemplo, um dos primeiros países que estudou esta questão, onde se estudou esta questão da child penalty, porque tem uma fontes de informação muitíssimo boas para isso, foi a Dinamarca, que é um país nórdico, e onde o custo salarial e o custo em termos de carreira do nascimento do primeiro filho é gigantesco. É gigante. Portanto, isto não é apenas, enfim, não é apenas dos modelos mais nórdicos ou menos nórdicos, mas, dizia eu, isto de facto é um bocadinho um pau de dois bicos. Porque é que nós preferimos? Preferimos ter mulheres que, apesar de tudo, pagam um custo inferior na sua carreira pela sua maternidade, mas o custo está lá na acumulação do trabalho pago com o trabalho não pago. E eu não tenho resposta para isto, sinceramente, mas é importante percebermos que é um pau de dois bicos. Sim, é o tal equilíbrio que é muito difícil, não é? E para adensar aqui a discussão, Ana Jacinto, vai para si. Temos aqui um problema que, enquanto não resolvermos este equilíbrio, nós não vamos resolver o problema demográfico em Portugal, porque as mulheres não vão querer ter mais filhos, porque não vão querer ser duplamente ou triplamente penalizadas na sua carreira. Sim, é verdade. E a prova disso é que somos um país cada vez mais envelhecido, não é? Portanto, e aí também não vislumbramos medidas concretas, porque também ninguém fala de medidas concretas sobre este problema. E agora assistimos a todos estes debates que foram feitos e também não assistimos, pelo menos eu não presenciei, não sei se a falha foi minha, mas eu não vi ninguém falar sobre esse problema. E, portanto, sim, temos A solução passaria, por exemplo, por alargar verdadeiramente a rede de creches gratuita para as crianças mais novas, para que os pais pudessem ter onde colocar os seus filhos enquanto trabalham? Eu acho que era importantíssimo. Aliás, eu sinto isso enquanto entidade patronal, quer no meu escritório, quer na Ordem, sente-se isso. Há muita dificuldade, agora melhorou bastante, mas ainda está longe de ser o ideal. Por exemplo, eu tenho agora uma colaboradora no meu escritório que acabou de sair de licença de maternidade e que não tem creche. Não tem creche, só em setembro é que vai ter creche e até lá vai estar em teletrabalho porque facilitámos a possibilidade de estar em teletrabalho permanente. Uhum. Sim, mas no caso da Paula é possível fazermos isso, mas há tarefas onde o teletrabalho é compatível. As pessoas da área da restauração, pois não há possível. Claro, na minha área é possível, ainda que com algum esforço, porque a junção das equipas é sempre importante, claro. E essa parte é muito importante. E na Ordem também temos feito muitas concessões, teletrabalho permanente, aliás, por estar na lei, não é? Mas pronto, poderia haver aqui um acordo e temos feito, obviamente facilitamos tudo.
mas eu acho que é um penalizador quer para a profissional que deixa de estar ligada à própria instituição, quer para as empresas e instituições, não é? Pois, eu não tenho assim, quer dizer, eu percebo, eu sou muito sensível a esta questão da penalização na carreira, não é? Agora, de facto, eu não sei se é penalizador para a profissional, ou seja, as pessoas poderem... São pessoas durante... Quando a pessoa tem uma criança pequena, vamos lá ver, uma criança pequena não dura muitos anos, não é? Eu tenho 3 crianças, não é? O mais velho tem 15, a mais nova tem 10, portanto ainda são relativamente jovens, não são adultos, não estão criados, e eu tenho muita pena mesmo de não... Eu hoje em dia trabalho talvez 60% do tempo em casa, e tenho uma pena enorme de não ser assim há 15 anos atrás. Muita pena, porque, pois, claro, e apesar de tudo, pronto, eu tenho uma vida muitíssimo flexível, não, enfim, e passei muito, escolhi sempre, foi dessas que fiz a escolha de ficar com eles, não é? Mas de facto penso, lá está, o custo que eu teria pago provavelmente na carreira teria sido inferior se eu tivesse a trabalhar do teletrabalho. Mas quer dizer, eu sou muito sensível também a isso, e aliás, há a investigação que mostra que, por exemplo, a extensão do período de licença de maternidade é ele próprio também muito penalizador para as mulheres, porque as mulheres ficam mais tempo fora do mercado de trabalho, depois têm mais ciclo. Claro. Só que por outro países nórdicos onde a licença de maternidade chega a 24 meses, sim. Mas, lá está, mas de facto nós também temos de perceber que quando nós pomos as mulheres de volta no mercado de trabalho muito cedo, com crianças pequenas, que às vezes querem, por exemplo, amamentar, que também é uma escolha que nós devíamos, que enfim, que o mercado de trabalho devia permitir isso, não é? De maneira muito mais natural e simples, e podem querer ou não querer. Têm uma hora para às vezes fazer trajetos impossíveis. Portanto, quer dizer, de facto estas flexibilidades permitem que as mulheres acomodem escolhas de vida menos drásticas, não é? Agora, claro, isso depois tem um custo na carreira e depois vê-se no Claro, tal se recupera, não é? Vamos ver, uma salariais. pessoa que esteja 3, 5 anos, por ter os filhos todos a determinada altura, mais afastada ou não investir tanto na sua carreira, recupera mais tarde. Agora, é obviamente uma altura em que a própria pessoa que está a prescindir da sua carreira também pode questionar isso. Lá está, é a vontade de estar em casa, a acompanhar os filhos, mas também é a vontade de não deixar a carreira. Portanto, depende muito das pessoas e das mulheres, como é óbvio. Eu acho que é muito importante ter essas oportunidades e claramente evoluímos imenso nisso. A pandemia também trouxe, obviamente, novas regras, a do teletrabalho é realmente completamente diferente, dá essa possibilidade de ter a maternidade ou a assistência à família muito mais presente e eu acho que é uma oportunidade que se tem, só tenho receio que seja o tal retrocesso na acumulação depois de tudo, porque teletrabalho não é não estar a trabalhar, é estar em casa a trabalhar, o que gera por si também uma pressão. Claro que se poupa imenso em transportes, claro que se poupa imenso nas deslocações e isso é significativo, não é? E, portanto, este equilíbrio, e lá está, aí o Governo, as Secretarias de Estado têm influenciado muito tudo isto e hoje há a legislação que permite fazer essas opções, o que já é muito positivo, não é? Porque são opções e as pessoas devem poder fazê-las e devem poder ter filhos e querer fazer essas opções. Ou podem optar por não ter tantos filhos porque não querem fazer essas opções. Ou podem optar por ter filhos e não fazer essas opções. Isso é perfeitamente legítimo. Sim, nós e também temos, exatamente. Acho que nenhuma de nós está aqui a julgar. Claro, acho que isso é natural. As pessoas fazem as opções que fazem relativamente à maternidade e ao tempo que querem. Claro. Enfim, há obviamente barreiras de maus tratos e tal, mas quer dizer, dentro do que é normal, é perfeitamente. As pessoas devem ter esse. Lá está, e as mulheres não devem ser olhadas. Não devem ter seja qual for a sua olhar opção. negativo ou a piadinha por nunca foste a nenhuma reunião e não sei o que foram. Exato, pronto. Isso não deve ser. Agora, verdade, de facto, é verdade. É bom nós também darmos essa oportunidade às mães e já agora também aos pais, porque hoje em dia também já há pais que estão a aproveitar desse tipo de oportunidades, dessa flexibilidade de conciliação. Agora, de facto, o que nós observamos é que todas as oportunidades de conciliação, por uma questão cultural, por uma questão de papéis de género, por uma questão também provavelmente até biológica, que certamente tem um papel, porque enfim, a parte do parto e da amamentação é essa, que é para quem parir não tem escolha, todos temos. Para amamentar, quem escolhe não pode ser o homem, tem que ser a mulher
enfim, portanto, há toda uma série de fatores que levam a que estas oportunidades de flexibilização e de acomodação sejam sobretudo aproveitadas pelas mulheres, o que depois pode ter de facto um impacto na sua carreira, e é muito difícil resolver isto. Eu acho que é muito positivo. Nós temos todas essas escolhas e eu volto a frisar, nós temos uma legislação que permite essas escolhas, essas opções, só que continuamos a ter pressão social, e é aqui que eu acho que nós temos que fazer um trabalho grande. E não estamos a fazê-lo. Temos que fazer um trabalho grande nos mídia, temos que fazer um trabalho grande nas conferências que se fazem, temos que fazer um trabalho grande até na imprensa. Eu li, salvo erro, ontem, a propósito das capas de um jornal em que fizeram a contagem no público, a contagem de quantos homens tinham saído no último ano e quantas mulheres. Isso é uma evidência, porque não acredito que não haja tantas mulheres capazes de saírem nas capas de um jornal. Mas a partir do momento em que na política não há tantas mulheres que se distinguam, naturalmente... Mas tudo isto é que eu acho que é preciso mudar, porque cada vez que nós estamos numa conferência em que um painel é só homens, nós estamos a influenciar. Não quer dizer que seja pior ou melhor, não é nada disso. O que eu estou a dizer é que estamos a influenciar e temos que influenciar também de outra forma. Portanto, eu acho que o trabalho deve ser feito aí, porque ao nível legislativo, ao nível das opções, cada um fará as opções que entender, cada um, acho que já temos essas condições. Infelizmente, às vezes tem que ser com os tais mecanismos que distorcem como umas cotas, mas ainda é preciso, tudo certo. Agora, é preciso mudarmos culturalmente, ainda temos muita pressão, há aqui um caminho grande a fazer-se, e é aí que eu acho que nós ainda não o estamos a fazer. Eu acho só, desculpa, mas Ana, se não houvesse legislação... sim, sem dúvida. Isto nem sequer estaríamos no ponto, nós estaríamos no ponto em que estamos, porque assim ninguém daria teletrabalho, a possibilidade de teletrabalho a uma mãe até aos 3 anos. Claro que sim. Se for possível e se for conciliável, claro. Portanto, havendo a possibilidade, obviamente que a legislação influenciou muito a sociedade e as lideranças naquilo que é a aceitação de todas essas opções. Agora, a mentalidade demora muito mais a mudar. Não, eu queria dizer, para já, por exemplo, nós temos algumas coisas boas, por exemplo, o facto de as licenças parentais terem de ser obrigatoriamente, enfim, quando a pessoa opta por mais do que não sei quantos meses, já tem que ser partilhada com o parceiro masculino, e portanto isso são pequenas regras que no fundo, enfim, corrigem ligeiramente o desequilíbrio, porque depois na prática a maior parte daquilo é das mulheres, mas pronto, são pequenas, lá está, são as tais alterações legislativas que apesar de tudo ajudam a tentar mudar. Pronto, e estas conciliações ajudam, mas por exemplo, essas licenças, essa parte da licença de parentalidade obrigatória e que supostamente a mulher regressa ao trabalho, não acontece isso. Eu conheço imensos casos que a mulher ou tira baixa ou tira férias porque estão os dois. Portanto, ainda não é realidade. Já se, pronto, a legislação ajuda a mudar comportamento. A legislação está lá, agora só falta a mudança da mentalidade. Mas quer dizer, isso vai demorar muito. Eu queria só dizer, não, queria dizer o seguinte, que é muito importante também, que é esta questão, por exemplo, dos próprios meios de comunicação social, de quem organiza painéis, de ter este chip na cabeça de pensar, mas eu fiz aqui ou não fiz um painel diverso, e isso até há nos outros países europeus, há até organizações, empresas e até organizações associativas, digamos, ordens profissionais, etc., ou até organismos, confederações empresariais, que se comprometem, ou seja, que assinam, obviamente aquilo é o que é, porque obviamente é voluntário, mas isso o que obriga é que quando a pessoa faz o programa, depois olha para aquilo e pensa, olha, será que isto realmente reflete uma certa diversidade? E isso em Portugal, honestamente, ainda se faz muito pouco. Nós tentamos ter o cuidado, mas às vezes aparece-nos um painel só de homens porque houve trocas ou por qualquer questão. Mas já temos organizações, e é bom dizê-lo, que se recusam a participar em debates se os debates não tiverem paridade. E isso é muito interessante e é muito bom porque acaba por ser à pressão, mas Claro, mas é esse o caminho, assim, aos poucos, não é? Vamos ficar com essa nota positiva, pode ser? O nosso tempo chegou ao fim.
uma realidade, só que uma realidade antes. Nos últimos anos não houve nenhum, nem Presidente da República, nem Primeiro-Ministro. É verdade, Mulher. exatamente, é uma grande verdade e é uma... Primeira-Ministra nos anos 80. Mas há muitos anos e foi uma. Nunca houve um Presidente da República, houve uma Presidente da Assembleia da República, Verdade. Assunção Esteves. Assunção Esteves. De facto, o nosso país é terrível desse ponto de vista, ou seja, e mesmo a própria lei da paridade, só para terminar, a própria lei das cotas, na Assembleia da República, reparem que as listas são muitas vezes feitas de maneira a que são homem, homem, mulher, homem, homem, mulher. Há muitos partidos que ainda fazem muitas das listas assim, o que faz com que, apesar da lista respeitar o terço de mulheres, depois os lugares eleitos não respeitam. Elas acabam por não estar Não está lá um Assembleia da terço, não é? República. Sim, eu olhem, até a propósito disso, não queria lá chegar, mas permitam-me que recorde uma entrevista que António Pires de Lima deu ao ECO, precisamente, onde ele dizia que Portugal seria um país mais equilibrado, mais justo e, se calhar, com menos crises, se tivéssemos mais mulheres em posições de poder político e poder empresarial. Eu acho que foi uma grande frase, e com ela vamos mesmo terminar, porque já estamos mesmo completamente fora do nosso tempo. Foi um prazer tê-las às três aqui. Fique connosco e acompanhe as restantes conversas nas várias áreas temáticas. Foi um prazer. Obrigada.